Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Bom, já coloquei os vídeos lá na plataforma, então vocês já conseguem ter o material. Referente às provas, né? A gente teve essa semana aí a divulgação do professor Anselmo, então essa semana a gente consegue, até a semana que vem, já uma posição sobre essas datas para vocês, tá? Que eu vou ter que rever algumas aulas minhas que eu tinha marcado, furou um pouco, mas tranquilo, semana que vem eu já estou com as datas certinho e já deixo postado lá no Canvas também, beleza? Bom, na aula passada nós havíamos terminado então essa parte aqui, né, de banco de dados livre versus proprietários, a gente tinha comentado, e a gente iniciou essa parte de introdução a banco de dados relacional, beleza? E a gente continua a partir de agora. Bom, dados relacionados entre si é uma característica fundamental dos bancos de dados modernos, ou seja, permite o interrelacionamento existente entre dados e aplicações de regras de consistência, né? Então, o banco de dados relacional, a gente já comentou que ele é montado por quem? Por tabelas. Essas tabelas, de algum modo, elas precisam ser o quê? Elas precisam se relacionar, elas precisam ter significado. Correto? Com a aplicação de regras, né, entre essas tabelas é o que a gente chama de consistência, né? Então, um dado que tenha consistência é um dado válido, ou seja, eu tive em algum momento que cadastrar ele antes para depois utilizar, correto? Por exemplo, eu não poderia vender um produto que não tivesse no meu cadastro de produto. Vocês concordam? Eu não poderia, né, sei lá, vender para uma cidade se eu não tenho as informações de impostos daquela cidade. O ICMS, ISS, PIS, COFINS, correto? Então, dependendo do município e do estado, eu tenho impostos diferentes. Eu tenho que classificar esses dados primeiros para depois fazer essa venda correta. Ok? Outra característica fundamental é a atomicidade, a gente comentou na aula passada, requisito que certas operações sobre dados devem ser feitas de forma conjunta e indivisível, a fim de preservar a consistência da base de dados, mesmo na presença de falhas no equipamento ou na comunicação da base de dados. A gente comentou na aula passada sobre a parte de transação, certo? De conta, a gente deu esse exemplo aí, não é? Que sai da minha conta corrente, vai para minha conta, vai para uma conta corrente da minha esposa ou do meu irmão, não foi mais ou menos isso? E existe um tempo para isso acontecer, tá? Essa operação de tirar de uma conta e colocar em outra conta necessita do quê? Necessita de ser atômico, ou seja, tudo tem que ser uma única operação, ele tem que enxergar como isso. Não conseguir fazer uma delas, desfaz e volta ao estado anterior. Isso é uma característica muito forte do banco de dados relacional, tá? No nosso mundo real, a gente não tem somente duas operações, nós vamos ter várias operações que devem ser tratadas, né, como uma única operação, com atomicidade. E isso daí o banco de dados ele tem que cobrir, correto? Bom, base de dados usualmente requerem acesso simultâneo ou concorrente por vários usuários, cujas operações podem interagir gerando inconsistências, como, por exemplo, a aquisição de uma passagem aérea para 2 passageiros distintos. A gente comentou que isso daí também é uma característica do quê? De concorrência. Vai ter caso que 2 usuários ou mais vão estar acessando o mesmo dado ao mesmo tempo. E aí é uma forma do quê? Da gente, na verdade, decidir o que deve ser feito. O primeiro que entra é aquele que vai pegar e vai o registro para ele, não deixa os demais. O último que entra é o cara que vai pegar e vai tirar os outros fora. E assim a gente vai ter que tratar. Tá? Isso, todos os bancos de dados vão ter esse problema. Tá? É uma questão do quê? De a gente conseguir pegar e, de alguma forma, tratar isso melhor. Tá? Tabelas são depósitos de informações que podem ser entendidas como um conjunto de linhas e colunas
Colunas de uma tabela qualificam o elemento com informações relacionadas ao objeto, e as tabelas são organizadas de modo a receber e manter informações de determinadas entidades. Devemos manter tabelas de todos os atributos das entidades em questão. Então, dentro do banco de dados relacional, um objeto que a gente vai mexer muito são as tais das tabelas. Todos os seus dados que você deposita lá dentro, ou pelo menos 99%, vão estar em tabelas. Tá? As colunas de uma tabela são os elementos, ou seja, são as características, né, que formam aquele conjunto. Então, a tabela é um agrupador. Tá? A gente vai ver que antes disso a tabela se chama entidade. E as colunas, né, são as características, né, ou são os elementos daquela tabela. Tá? E são organizadas a modo de manter informações de determinadas entidades, mantendo todos os atributos da entidade em questão. Né? Então, a gente vai ver que no nosso mundo relacional vão existir várias tabelas, e essas tabelas, a função dela, né, é manter sempre a sua base de dados íntegra, o máximo possível. Bom, aqui a gente tem agora o modelo entidade-relacionamento. A gente vai começar a falar sobre esse cara. A abordagem relacional é a utilização de conceitos de entidade e relacionamento para criar estruturas que irão compor um banco de dados. O que acontece? É muito difícil a gente já começar a falar sobre tabela, montar coluna, montar relacionamento, sem a gente, na verdade, saber algumas das técnicas para isso. Modelo entidade e relacionamento não deixa de ser uma técnica para você começar a identificar algo. Tá? Obviamente, vai depender muito do que? Do cenário. Então, a parte de análise é muito importante. Analisou errado, você vai modelar errado. Isso é certeza. Tá? E o banco de dados, pessoal, ele não vai, na verdade, falar que está errado para vocês. Ele vai aceitar. Se você modelou errado, a modelagem é uma parte lógica. É a mesma coisa que quando vocês estão programando e vocês têm um erro lógico. O compilador dá o aviso para vocês que está errado? Não, é erro lógico, cara. Não vai avisar. A modelagem é essa parte lógica. Modelou errado, simplesmente você vai lá transferir o comando para a base, ele vai aceitar. O problema é depois você dar manutenção nisso. Tá? Partindo sempre da necessidade do usuário ou grupos de usuários do sistema, iniciamos uma pesquisa das necessidades de informações desses usuários. É nada mais do que de fazer o levantamento de dados. Correto? De preferência, né, que tenha um analista dedicado para essa parte de levantamento. Coisa que em pequena empresa não tem, é você que vai ter que fazer tudo. As empresas um pouco mais estruturadas ou um pouco maiores já é uma área que cuida dessa parte. Tá? E aí o cara ele tem que realmente saber o que? Escrever a documentação, para quem for ler ou precisar, né, vai estar lá o que? De fácil entendimento. Se você tiver esses documentos em mão e não conseguiu fazer uma leitura precisa ou clara desse documento, é sinal que o modelo está meio furado aí. Correto? Sempre você pensa num outro que está fazendo o quê? A leitura, né, quando você está escrevendo um documento, para ver se o cara entende. Tá? Sempre assim. Jamais você vai supor que já está, né, pré-entendido, ou subentendido, na verdade, tal assunto. Não. Tá? Na parte de análise, realmente você tem que especificar o quanto você puder para deixar menos dúvida possível. A identificação do escopo do sistema é, portanto, importante para início do trabalho de análise de dados. Bom, o que seria escopo? É o que você vai abranger num sistema em si, né? Num projeto, na verdade. Você ouve falar muito sobre essa parte de escopo. Por quê? Porque o projeto ele pode ser grande, muito grande, e vai precisar lá de milhares de pessoas para poder fazer esse cara ser implantado. Mas, geralmente você não faz uma coisa já grande de uma vez. Tá? Você vai pegar esse projeto grande e vai, na verdade, começar a dividir em pequenos pedaços. Tá? Hoje, pessoal, um ano de projeto é grande. Tá? Infelizmente, a velocidade que você tem... Só um instante, pessoal, por favor.
Bom, vamos lá, pessoal, desculpem. Então, a identificação dessa parte de escopo é importante para quê? Para você pegar e dar um determinado tempo de projeto, tá? Por mais que a sua empresa ela seja informatizada, não quer dizer que ela esteja no melhor estágio, vamos dizer assim, da automação, tá? E o que acontece mais é isso, você tem muito processo, tá? Poucas coisas aderem ao sistema e você tem retrabalho, tá? A integração que não funciona direito, tem um monte de coisa desse jeito. Eu tenho 10 sistemas na minha empresa, como fazer com que esses 10 se conversem? Cara, hoje o mundo está muito difícil de trabalhar, porque eu não tenho uma solução só, pessoal, não adianta. Não adianta falar que a SAP tem todas as soluções que a sua empresa precisa, ou que a TOTUS tem, não adianta, não vai ter. Tá? Vai ter sistema especialista que adere melhor ao quê? Ao seu cenário. Tá? Então você vai ter que fazer de alguma forma com que isso, tudo se converse. E é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil não. Por mais tecnologia que a gente tenha hoje de integração, não é uma coisa fácil. Depende muito de análise e a parte técnica entra bastante. Tá? Base de dados, troca de arquivo, é uma coisa que tem demais dentro das empresas. Demais, mas demais mesmo. Tá? E quando dá pau na integração, aí é fogo. Você tem que fazer um sistema bem consistente para quê? Para que, de preferência, o próprio usuário consiga ver, tá? Qual é o erro que está dando nessa integração. Se tem um dado errado, geralmente, depois que a parte técnica já está estável, é dado errado que está indo de um sistema para outro e um não acata. Tá? O ideal seria o usuário mesmo resolver esse problema, mas geralmente não é assim que acontece. Aí você começa a ter tal das áreas de sustentação, para ficar vendo só esses erros aí. Mas enfim, é outro papo isso daí. O escopo, então ele serve para quê? Para definir, certo? Melhor o que você vai entregar dentro de um projeto aí. Em banco de dados é a mesma coisa. Se você deixar na mão do usuário, o usuário vai querer até quantos pedestres estão passando na rua, tá? Vai querer tudo. Mas não dá tempo, pessoal, não tem jeito. O projeto ele tem que ser curto com entregas curtas hoje em dia. Não dá para mais ter projetos grandes, longos, tá? Bom, é comum no início do desenvolvimento de um sistema não termos noção exata da tarefa a ser realizada. O maior erro nessa fase é admitir que já sabemos tudo. Então, o que acontece, Por mais que o processo seja grande, é necessário fazer o quê? Redividir esse processo grande, dividir esse processo grande em menores pedaços. E aí, beleza, você começa a entregar pedaços disso daí. Obviamente, vai ter parte que não tem jeito, você vai ter que entregar uma boa parte para aquilo funcionar. Mas, na maioria das vezes, é possível pegar e fazer entregas menores, sim. Bom, a entidade, o modelo entidade-relacionamento, permite minimizar problemas de estrutura gráfica para identificar entidades no sistema e como eles estão se relacionando. Então, a gente, na verdade, vai desenhar isso daí. A gente vai pegar, interpretar o cenário e vai começar a desenhar. Isso vai ser gráfico mesmo, tá? Se a gente não pegar o PowerPoint, vai ser uma outra ferramenta aí que a gente vai pegar e vai começar a desenhar mesmo. Tá? Se não for na mão ainda. É importante saber quais informações vão ser necessárias para os sistemas que devem ser armazenados. Essa representação gráfica se dá um modo de modelo de dados, se dá o nome de modelo de dados. Devemos notar que modelo de dados dará suporte a toda a empresa, incorporando informações necessárias no andamento do negócio. O que acontece aí, pessoal? Por mais que a gente saiba da parte técnica, isso eu estou vivendo muito, tá? Infelizmente, o que é visível para a empresa é aquilo que dá dinheiro.
tá? Você pode ser um excelente técnico, tá? Mas geralmente a empresa não vai te enxergar se você não der dinheiro ou economizar dinheiro, tá? Qual é a área que geralmente se paga mais dentro de uma empresa? Quem ganha por comissão? Que área que ganha por comissão? Vendas, meu, comercial. Esses caras vão ser os que ganham mais. Tá tudo bem, tirando diretoria, beleza. Isso daí não tem jeito, vai ganhar mesmo. Mas a área que vai ganhar mais, comercial. Por quê? Porque é ela que traz dinheiro para a empresa, cara. Tá? Por isso que tem que ter incentivo, por isso que os caras ganham lá bônus, sei lá, de 50 mil no final do ano, porque atingiu meta e não sei o quê. Não tem jeito. Sem esses caras não consegue-se o quê? Girar realmente o quê? O seu negócio. A área de tecnologia no Brasil, infelizmente, se não é uma empresa voltada à tecnologia, não vai ter essa visão. Tá? Então você vai ter que ir lá lutar pelo seu salário para ver se consegue aumentar, você vai ter que fazer projeto, vai ter que justificar custo, enfim, é uma luta grande mesmo. Tá? Mas é normal. Infelizmente no Brasil é normal essa relação aí. Tá? Beleza. Bom, o modelo entidade-relacionamento possui sintaxe robusta, ou seja, né, ele é bem definido nessa parte do quê? Dos gráficos que são apontados, que a gente vai pegar e vai desenhar. Não tem indefinição, vamos dizer, dos significados de cada um deles. Comunicação com o usuário exige pouco esforço, tá, para entender o modelo. Na verdade, não é muito bem a verdade, você precisa ter treino, não tem jeito de simplesmente o usuário ver e entender de primeira vista. Tá? Tem que ter treino, mas é um modelo relativamente fácil. Facilidade de criação, os analistas podem criar e manter o modelo facilmente. O problema é sempre você manter atualizado o modelo. Depois que você criou, já vai partir para o código, raramente você vai pegar e vai voltar para a documentação para atualizar. A não ser que você tenha, tá, auditorias contínuas, beleza, aí realmente você cumpre. Caso contrário, você não faz isso. Tá? Ou as empresas de maior porte ou melhor maturidade, eles têm que atualizar primeiro o documento para depois atualizar a codificação. Né? O ideal é, depois de ter o documento atualizado, passa para a área de desenvolvimento. Tá? O analista lá de negócio vai pegar, atualizar, beleza, passa para o desenvolvimento, pegar e fazer as alterações. E isso seria o ideal. Se você é o cara que faz tudo, documentação, faz a análise, faz a implantação, bota no ar, você não vai fazer isso, infelizmente. Mas não é o correto. Infelizmente, não é o correto. Bom, integração com várias aplicações, diversos projetos podem ser interrelacionados utilizando o modelo de dados de cada um deles. Aqui, pessoal, tem alguns detalhes, na verdade, que só o modelo de dados em si ele não cobre. Para se fazer a integração, você precisa ter um bom dicionário de dados. A gente vai ver um pouco mais para frente disso daí, dessa parte de dicionário. Basicamente, o que hoje a gente tem nos bancos de dados é ter um dicionário de dados por trás, né? Que é o que eles chamam de metadados hoje. E deveria se fazer também para os seus sistemas. Para quê? Para que uma outra empresa, depois que for fazer essa parte de integração com o seu sistema, né, se for por tabela ou por web service, você já ter toda essa documentação pronta e não fazer na hora que eles precisam aí. Tá? Utilização universal, o modelo não está vinculado a um banco específico, mas sim ao modelo da empresa que garante independência e implementação. Então, se eu fosse lá para a China, seria o mesmo padrão, na verdade, de desenho que a gente iria pegar e conseguir interpretar. Principal objetivo do modelo de dados, da modelagem de dados, é desenvolver um modelo contendo entidades e relacionamentos que seja capaz de apresentar requerimentos das informações de negócio. Ou seja, aqui, pessoal, não temos, na verdade, um padrão pré-estabelecido. Quando a gente faz desenvolvimento, né, modelagem de dados sobre demanda da empresa,
cada empresa vai ter um jeito diferente. Por quê? Porque cada empresa tem um negócio, né, à parte. Quando eu tenho RP, quando eu vou fazer a instalação de um RP dentro de uma empresa, o modelo de dados é padrão. Ele já vem pré-configurado e depois você customiza, certo, algumas partes possíveis para que a sua empresa utilize, né? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, as duas partes. O bom de você fazer o seu produto em casa é você personaliza ele como realmente você quer. O ruim é só você que consegue dar manutenção depois, ninguém mais. Quando eu tenho um RP, não, ele já tem uma estrutura padrão, eu posso contratar outras empresas para poder depois fazer manutenção. Tá? Tem os dois lados, isso daí vai muito de qual área, enfim. Né? Bom, aqui nessa parte das modelagens, então, né, a gente já tem um exemplo aqui de tabela que poderia ser lá, né, uma das que a gente comentou lá no início da aula. Aqui eu tenho um código, eu tenho o nome do CD, nome da música e o autor, tudo bem? Vocês estão vendo que ali o código, o nome do CD, ele não está repetindo? É isso, na verdade, que a gente deveria evitar em um modelo relacional. Repetição de dados, ou redundância não controlada. Tá? Nome do autor, Renato Russo e Tom Jobim, também tem uma repetição. É um cara que a gente teria que fazer o quê? Um trabalho para tentar não repetir. Por quê? Porque isso está fazendo com que a minha base esteja ficando o quê? Inflada de dados, sem necessidade. Ok? Mas repetir o dado só no código, né? Exato. Você, na verdade, precisaria... Usuários não ficaria cadastrado. Exato. Aí o código pode diferenciar. Sim, sim. O relacionamento entre esses dados ficaria em códigos, na verdade. Tá? E não em string, como a gente está vendo aqui. Um dos principais problemas de relacionamento é a redundância. Sempre que houver duas informações, nunca saberá qual delas pode se confiar. O objetivo é a economia de espaço, apesar de a gente ter bastante hoje, né? Para ambientes de menor porte, por exemplo, a economia de espaço é importante. Isso daí, pessoal, por mais que a gente tenha aí 1 tera, tá? Que é coisa pra caramba, hoje nem tanto, né? Em servidores, ainda nos celulares eu tenho 32 GB, tá? 64 GB, alguns 128 tá menos comum, mas já tem, tá? Tudo bem, é bastante, mas para um dispositivo móvel isso daí conta bastante, tá? E assim, não é difícil aplicação móvel você ter uma base de dados lá dentro que depois vai precisar ser sincronizada, tá? Tem, por exemplo, aplicação que você precisa trabalhar totalmente offline durante o dia e depois de um período do dia você vai lá e sincroniza. Tá? Vocês veem lá o pessoal da Coca-Cola, que eles não têm aqueles aparelhos lá que ficam só pegando o pedido do cara, certo? Meu, aqui lá trabalha offline. Chega uma hora lá do dia, ele dá sincronizar. Por quê? Porque o cara ele vai entrar lá em bar que não pega de jeito nenhum internet. Então, tem que ser offline, cara. E depois atualiza os dados, tá? Mas até aí ele tem que ter uma base de cadastro inteira no celular dele. Então é por isso que é importante essa não redundância aí, tá? Ao isolarmos essas informações de tabelas distintas e ao relacionarmos tabelas por um código comum, estamos economizando espaço de armazenamento. Tudo bom? Bom, entidade é o agrupamento lógico de informações interrelacionadas necessárias para a execução das atividades no sistema. Tudo bem? Boa noite. A gente comentou então sobre entidade, aí ele consegue fazer o quê? Um agrupamento, né, de características. A gente estava aqui na aula passada com o apagador, correto? Esse apagador eu tenho N características dentro dele, não tem? Cor, peso, comprimento, correto? Tudo isso eu posso agrupar. Então, o meu apagador poderia ser o quê? Uma entidade, né, de todas as características. Essas características por si, né, elas vão isso daqui vai se chamar, dentro do banco de dados, como se fosse o quê? A tabela. Tá? Então, no modelo relacional, ela é entidade. No modelo entidade relacionamento, ela é entidade.
E no modelo relacional ela é tabela. Essa é a mesma coisa, só vai trocar de nome aí. Tá? Beleza. Bom, existe alguns tipos de entidades aí, né? A gente já tinha comentado também sobre atributos, não tínhamos? Tínhamos, né? Os atributos são nada mais e nada menos que o quê? São as características, então, da minha entidade. A cor é um atributo? Cor é um atributo. Azul é um atributo? Azul é o valor de atributo. Por quê? Qual que é a diferença de atributo e valor de atributo? Atributo seria aquele rótulo da tabela e o valor seria a descrição daquele rótulo. Por exemplo, quantidade, 2. 2 é o valor, mas quantidade é o atributo. Né? Quantidade? É tipo um atributo, 2 seria o valor. 2 seria o valor. Mas a quantidade não poderia ser 3, 4, 10. Se eu consigo trocar esses valores, né, é sinal que é um valor de atributo e não um atributo em si. Correto? Cor é o meu atributo. Azul, amarelo, verde é o meu valor de atributo. Correto? Então, o atributo em si ela vai moldar as características. Os valores de atributos é o que eu vou cadastrar dentro da minha tabela. Beleza? Bom, cada entidade deve conter múltiplas ocorrências ou instâncias do objeto que representa. Isso não permitirá incorrer no erro de confundir entidade com instância. A entidade é uma classe ou uma categoria. E a instância é o objeto específico. Por exemplo, mais do mesmo ou bate-boca, que é o nome, na verdade, do CD. Que é o que a gente está falando sobre atributo e valor de atributo. Tá? Categoria aqui, na verdade, então, é o CD. Né? O CD em si é a classe ou entidade. Tá? Mais do mesmo é o nome do CD. Tá? Que é um valor de atributo. Em resumo, podemos dizer que uma entidade é tudo aquilo que pode ser individualizado e possui existência própria, física ou abstrata. As entidades são caracterizadas por propriedades específicas denominadas atributos. Cada atributo possui um nome e um valor específico para cada entidade. Bom, abstrata, a gente comentou que nem sempre o mundo real, tá? Que existe, né, no nosso mundo mesmo, né? Só ele é um atributo, só ele vai ser uma entidade. Nota fiscal, a gente comentou também que pode ser considerada uma entidade, por quê? Porque eu consigo agrupar N informações aí dentro. Tá? Eu não consigo pegar hoje o arquivo XML em si. Ele é um arquivo, está dentro só da máquina. Mas eu tenho várias informações lá dentro que podem ser agrupadas. Correto? Tudo bem aí, pessoal? Firmeza. Conjunto de entidades, que é representado por CE, né? É um conjunto matemático no sentido que todos os seus elementos são distintos e não existe nenhuma ordem intrínseca entre eles. Isso implica valores correspondentes aos atributos de duas entidades que não podem ser todas iguais. Em outras palavras, uma lista de atributos de um CE deve ser suficiente para caracterizar completamente qualquer entidade de conjunto. Se eu tenho, por exemplo, um conjunto de entidades, ou seja, várias entidades, né? Todas elas eu precisaria de alguma forma distinguir uma da outra. No nosso mundo físico é muito fácil, né? Caneta e caneta. Imaginando que as duas sejam vermelhas aqui. Óbvio, não tenho, mas eu consigo distinguir uma da outra, fisicamente. Agora, dentro de um banco de dados, se eu coloco lá, cadastro caneta e caneta, como que eu sei que é uma e como que eu sei que é outra? Não tem jeito. Eu tenho que criar alguma identificação única, tá? Para quê? Para que eu consiga definir quem é uma e quem é outra. Para um banco de dados, se eu não tiver isso, eu não consigo definir, né, facilmente o qual eu devo pegar e solicitar, ou mexer, ou alterar. Eu tenho que ter algo que faça essa distinção. Geralmente a gente resolve por um código. Geralmente, nem sempre é assim, mas é o que mais funciona. Por exemplo, o computador.
determina que esse computador é diferente daquele? A identificação dele. É a identificação? Serial? Tá? O part number dele, enfim. O Windows não dá para confiar muito. Por quê? Porque se o Windows for... Tão fácil piratear, né? Não, a licença dele para empresa é única. Você tem direito de instalar 200 Windows nesse mesmo serial. Tá? Não tem dessa. Hoje isso daí não identifica mais. Mas o serial number dele lá do fabricante é único. Beleza, é um dos caras que poderia ser utilizado para poder distinguir dentro de uma base de dados que eles são diferentes. Tá? Agora, outras características, HD deve ser igual, memória deve ser igual, placa-mãe deve ser igual, o resto é tudo igual, correto? Então, dentro de um conjunto de entidades, a gente vai precisar sempre tentar colocar um identificador para cada para cada uma das linhas, tá? De dados aí. Bom, exemplos de entidade física ou jurídica, né? No caso aí pessoas, funcionário, cliente, fornecedor, empresa, tudo isso daqui são exemplos de entidade. Documentos, ordem de compra, nota fiscal, almoxarifado, departamento, ó, tudo seria entidade. Eu consigo extrair uma série de características aqui, não consigo? De cada um deles, certo? Centro de custo, né, ó, UF, produto, peça, tá? Eu consigo extrair um monte. Produto, cor do produto, tamanho, peso, né, valor, correto? As entidades podem ser classificadas em dois tipos. Então, existem dois tipos de entidade, fundamental e associativa. A fundamental contém dados básicos que são resultados ou alimentadores das operações das empresas. Se eu tenho um cadastro a ser feito e não dependo de nenhuma outra entidade, ela é uma entidade fundamental. Cadastro de fornecedor. Ele pode depender de dados de outra entidade? Pode, se for generalizar, sim. Pode ser que ela não seja um cadastro fundamental, apesar de ser difícil, mas pode ser. Tá? Cadastro de funcionário. Com certeza depende de um monte de outros cadastros para alimentar o cadastro de funcionário. Tá? Cadastro de funcionário é muito dependente. Bom, e associativa é formada pelo relacionamento de duas entidades fundamentais, sempre que essas se relacionarem uma vez. Por exemplo, autor versus matéria, CD versus autor, pedido vezes produto. Então, quando eu tenho o relacionamento entre entidades fundamentais, eu tenho uma entidade associativa. A entidade associativa é que vai estar fazendo a ligação de duas entidades fundamentais. Tá? A gente vai ver isso daqui. Há casos específicos para as entidades associativas, sempre que, além do simples relacionamento entre duas entidades fundamentais, houver outras informações específicas da nova entidade, como, por exemplo, quantidade, valor entre pedido e produto ou bimestre, notas e faltas, ela será chamada de entidade associativa tributativa. Tá? Atributiva, desculpa. Então, há casos que a minha entidade associativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter... eu vou ter atributo nela. Tendo atributo, ela vai ser uma associativa atributiva. Tá? Legal. Esses nomes aí, pessoal, vocês vão ter que se familiarizar aí aos poucos. Por quê? Porque tem bastante detalhe, a gente vai realmente falar sobre essa parte. Tá? Quando a gente transforma em tabela, a gente esquece tudo isso e vai para o mundo de banco. Mas, por enquanto, vai ter que ser assim. Tá? No catálogo de CD, dado como exemplo, podemos identificar facilmente duas entidades, o CD e a música. A gente viu lá, né, que a gente poderia, na verdade, simplesmente separar isso daí para a gente não poder mais ficar repetindo aí, né, esses dados aí. Beleza? Bom, esse cara aqui, então, a gente termina a aula passada. Agora a gente vai começar a nossa aula mesmo.